Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre estudos aqui na França. Bom, pra quem não sabe ainda, eu fui aprovada em uma faculdade aqui na França e no vídeo de hoje a gente vai responder algumas perguntinhas que vocês me fizeram lá na minha caixinha de pergunta no Instagram. Eu vou começar a cursar uma faculdade de arquitetura que eu já cursava no Brasil, eu fiz 4 anos e agora eu vou continuar aqui na França e eu vou entrar direto no último ano, que foi o ano que eu fui aprovada. Então hoje a gente vai responder algumas perguntas relacionadas a estudos, enfim, e lembrando que eu vou falar sobre a minha realidade dentro do meu caso de estudos de arquitetura. Porém, a maioria das coisas que eu vou falar, elas se aplicam também aos outros cursos. Eu vou explicar para vocês direitinho como eu fiz o processo, como é que você dá a entrada para poder fazer uma licence, que é uma faculdade aqui na França. Enfim, então bora pro vídeo. Então vamos lá. Como eu falei para vocês, recebi várias perguntinhas aqui. E a primeira pergunta que eu recebi foi: quais sites usou em todo o processo? Então, como eu falei, o meu processo foi para as escolas de arquitetura. E querendo ou não, gente, tem uma pequena diferença entre a arquitetura e outros cursos em gerais, porque a arquitetura tem o seu próprio dossiê, que a gente chama, que é o DAP Bleu. Se você vai fazer um outro curso, não sei, vamos dizer que você fazia jornalismo no Brasil, você quer continuar a sua formação aqui, quer fazer comunicação, marketing, enfim, você vai fazer um outro tipo de dossiê, que é o que a gente chama de dossiê verde, ou DAP Vert. Dossiê vert. E por que eu tô falando que muda? Porque para arquitetura a gente faz esse dossiê azul e a gente dá entrada, a gente coloca esses documentos online em uma plataforma que se chama Taiga. Já se você faz um outro curso que não seja arquitetura, você vai enviar esses documentos normalmente por correio diretamente para as universidades no qual você vai postular. Então, novamente, no caso de arquitetura, o processo, você vai preencher o seu dossiê e você vai anexar ele online na plataforma que se chama Taiga. Mas se você não for, o seu curso não for arquitetura, você vai preencher o seu dossiê verde e vai enviar diretamente por correio para as escolas. Algumas escolas você pode entregar em mãos mesmo, diretamente na universidade, tá? Mas normalmente você pode enviar por correio também, se você quiser. Como eu sei que a maioria das pessoas aqui não vão fazer arquitetura, vão fazer outros cursos, então você não tem um site específico, você manda o dossiê por correio. Só que tem uma outra plataforma também que se chama Parcoursup, onde você também pode dar entrada em algumas licenças, BTS e tal, mas geralmente é bem raro você ter vagas para licença lá. Geralmente tem mais BTS, que são tipo cursos técnicos. Mas existe também esse site que se chama Parcoursup, e aí você tem o seu processo próprio, onde você vai preencher seus dados, colocar seus negócios de escolaridade e tal. Mas normalmente a maioria das faculdades é através dos dossiês, tá bom? Agora, ainda dentro dessa questão, mas respondendo uma outra pergunta, que inclusive foi disparada, a pergunta que mais me fizeram, que é: quais são os documentos que pedem? Quais são os documentos necessários? Mesma coisa, no caso de arquitetura, a gente tem documentos específicos que não vão ter nos outros cursos, tá bom? Então, falando primeiro de arquitetura, os documentos que eu precisei foram os seguintes: documentos para poder comprovar que você mora legalmente na França, seja o seu título de séjour ou o seu passaporte lá com o seu visto. Também precisei comprovar nível de francês, que eles pediram um teste de francês, onde eu fiz, no meu caso, eu fiz o TCF. Então, foi um documento também que foi exigido para mim. Além disso, me pediram o DAP Bleu preenchido, que é o dossiê preenchido, onde lá constam algumas informações sobre escolaridade, enfim, então você tem que preencher esse documento. Pediram também para mim portfólio, que é um portfólio, para quem não sabe, é onde você vai colocar os trabalhos que você fez. No meu caso, eu anexei todos os trabalhos que eu fiz em arquitetura, estágios que eu fiz também. Meu negócio, eu acho que deu umas 60 páginas mesmo, meu portfólio. Então, eu anexei um portfólio também. E, além disso, também, eles pediam o diploma do ensino médio, para mostrar que você finalizou o seu ensino médio, histórico escolar também do ensino médio. E, no meu caso, eu precisava comprovar que eu tinha passado em arquitetura, né? Então, eu enviei para eles, o comprovante que a UFT me deu, né? Porque eu fiz na Federal do Tocantins. Quando eu fui fazer a minha inscrição em arquitetura, eles me deram um papel falando que eu estava devidamente matriculada no curso de arquitetura, lá em 2018. Então, eu anexei esse documento e anexei também o meu histórico todos os anos que eu fiz a faculdade. Então, eu fiz de 2018 até 2022 e eu anexei o histórico de cada ano, histórico escolar. E, basicamente, esses foram os documentos que foram exigidos por mim. E lembrando que esses documentos, eles meio que são base para todos os cursos. A única coisa que eu não vejo em outros dos cursos, por exemplo, se você for fazer jornalismo, como eu dei o exemplo no início, você não precisa do portfólio. Mas, no geral, as escolas, elas pedem isso como documento. Elas pedem
um visto, né, um título de séjour, pedem os seus documentos para mostrar que você passou na faculdade, histórico, diploma, essas coisas que eu falei. Tirando o portfólio aí, os outros costumam pedir tudo, inclusive o teste de francês. E aproveitando que eu toquei nesse assunto, também tivemos outra pergunta que foi: precisou fazer alguma prova para poder comprovar o nível de francês? Foi difícil? Sim, eu precisei. Como eu falei pra vocês, eu fiz um teste de francês. Da primeira vez que eu fui aplicar pra arquitetura, eu apliquei no ano de 2022 pra poder cursar em 2023, tá? Então eu fiz isso lá no final de 2022. E aí no início de 2023 eu fiz o TCF, que é o teste de conexão de francês, né? Um teste de conhecimentos de francês. E ele é um teste oficial do governo, é um teste liberado aí pelo Ministério da Educação Francesa, eu não sei como é que chama, mas ele tem esse e tem o DALF também, ou é DELF, não sei. Eu fiz o TCF. Então, respondendo se foi difícil, não achei que foi uma prova difícil, mas também não é uma prova que você não pode não estar preparado. Você tem que estar preparada, porque é um tempo muito curto para a quantidade de coisas que você tem que fazer. Na hora, você dá um pouco de pânico, porque realmente é muito rápido. Mas se você fizer o preparatório que eu falei, se preparar direitinho para a prova, dá certo, tá bom? Não precisa ter medo. Continuando aqui, temos a próxima pergunta que é: qual que é a média de preço da mensalidade? Então, as escolas de arquitetura, ela tem um preço fixo aí, mais ou menos, acho que é de 373 euros por ano, no caso da licença, que é o caso da faculdade normal, e de 500 euros, eu acho, 506 euros por ano também pro mestrado. Então, não é uma mensalidade que a gente tem que pagar todo mês, geralmente você paga essa admissão, esse valor, no momento que você vai começar a sua faculdade, a escola te manda lá o boleto certinho para você fazer o pagamento, e aí você paga todo ano. Eu acho que no caso dos estudantes que são bolsistas, eles pagam, não sei se paga bem reduzido ou não paga nada mensalmente, só que no meu caso eu não vou ser bolsista, não esse ano, acredito que eu não tenha direito. Ainda vou atrás para poder ver direitinho como é que funciona, mas normalmente é esse valor aí. As outras escolas, para os outros cursos que não são arquitetura, você tem que verificar diretamente quanto é que você vai gastar, quanto é que a sua faculdade cobra. Tem muita faculdade aí que cobra no valor de 7 mil euros por ano, tá bom? Ou bem mais que isso. Então você precisa verificar quanto é que custa diretamente com a universidade que você quer fazer. Mesma coisa pro mestrado, tem mestrados que você realmente consegue encontrar muito barato, na faixa aí de 270 e poucos euros, mas tem mestrados que são absurdamente caros, 4 mil, 5 mil, 6 mil, 7 mil euros. Então você tem que verificar novamente com a escola. E ainda falando sobre dinheiro, temos aqui quanto de dinheiro você precisou juntar. Então, gente, na verdade, eu não juntei nada por enquanto. Como vocês sabem, eu sou au pair aqui na França, então eu já moro na França, já tenho minha vida, tenho uma casa onde eu trabalho e tal, e tenho o meu salário todo mês, que é a nossa mesada. Então, meio que todo mês eu tenho o meu salário normal, que eu sempre vou juntando meu dinheiro e vou guardando. Só já sabendo, né, que eu posso precisar um dia pra qualquer coisa, não necessariamente pra faculdade. Só que se você vem do Brasil pra poder fazer a faculdade aqui, você tem que guardar muito mais dinheiro do que a gente que já tá acostumado a ganhar em euro. No meu caso, o que eu tenho guardado desde sempre é a taxa para poder pagar a faculdade, que eu já sabia qual era o valor, de 370 euros. Então, isso daí eu já tenho. O resto, como, por exemplo, coisas para poder cuidar de alimentação quando eu for estudante, ou preparar para o aluguel, graças a Deus eu tenho o privilégio de não estar me preocupando com isso esse ano, né? Porque eu já tenho mais ou menos aonde ficar. Eu vou morar com meu namorado, a gente vai dividir aluguel, enfim. Então, no momento, eu não preciso estar juntando dinheiro para isso. Então, eu não juntei pensando nisso ainda. Então, não tem um valor fixo. Mas se eu tiver que falar alguma coisa, vamos dizer aí que eu tenho mais ou menos uma reserva de 2 mil euros. Eu aconselho, se você já é au pair aqui, ou se você já tá fazendo alguma coisa aqui na França, você vai aplicar diretamente, guarde dinheiro sempre. Sempre falei isso aqui nos meus vídeos sobre au pair e tô falando aqui novamente no vídeo de estudante. Guardem dinheiro, vocês nunca sabem o que pode acontecer, e principalmente se você tiver a pretensão de estudar aqui na França, lembre-se que você vai precisar de comprovar 7 mil euros, tá bom? Pra pedir o visto. Ainda falando aí sobre mestrado, tem uma outra pergunta que é: processos necessários para o mestrado. Tem alguma bolsa disponível? Então, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu ainda tô no processo de licença, que é da faculdade normal. Então, eu não vou saber explicar pra vocês processos detalhados sobre mestrado. Posso tentar me informar com pessoas que já postularam por mestrado, pra poder saber como é que funciona e explicar direitinho pra vocês, tá bom? Mas eu não vou estar sabendo explicar ao certo como é que funciona. A única coisa que eu sei é que tem uma plataforma que se chama Mon Master, que é onde você vai estar procurando os mestrados e fazendo uma aplicação.
Em relação a bolsas, não sei se tem bolsas no caso, porque estudante estrangeiro sempre se lasca, não consegue bolsa de nada, porque a prioridade sempre vai ser europeu. Mas eu sei que, por exemplo, você pode fazer um mestrado em alternância, que é quando você trabalha para uma empresa e estuda ao mesmo tempo, e você é paga por isso. A empresa te paga um salário que vai variar aí da sua idade, enfim, de várias coisas, tá? Mas você pode fazer um mestrado em alternância. E aí, geralmente, você passa, sei lá, 2 semanas na faculdade, 2 semanas trabalhando. E aí, nisso, a empresa paga o seu mestrado, você não tem que pagar o seu mestrado, é a empresa que vai cuidar de tudo isso, eles vão pagar os seus estudos e, além disso, você vai receber um salário, tá? Então, isso é a possibilidade do mestrado em alternância, mas tem o mestrado normal, que é onde você paga, você faz o seu negócio e você não trabalha. Não trabalha, no caso, vinculado com uma empresa, no caso, igual eu tô falando de alternância, né? Você pode trabalhar à parte, procurar alguma coisa se você tiver tempo, né? Que aí fica a questão também. Só que fiquem bem atentos, porque tem algumas pessoas aí que falam na internet sobre mestrado e alternância e acabam vendendo uma realidade que não existe, tá bom? Não caiam de papinho aí de pessoas que vendem curso, fiquem atentas. Assim que eu tiver mais informações, eu posso voltar aqui e fazer um vídeo só sobre mestrado, porque eu sei que tem muita gente no Brasil que já é formada e gostaria de fazer um mestrado aqui na França, então vou procurar saber mais sobre isso, pra poder não falar besteira também, e volto com um vídeo só sobre isso, tá bom? E a nossa última pergunta de hoje é: como você fez para eles te deixarem no último semestre? Como eu falei para vocês, eu me candidatei pro L1. Aqui na França a gente tem L1, L2 e L3, que é o ano 1, ano 2 e ano 3 da licence, que é a faculdade. Eu me candidatei pro L1, tá? Eu nunca me candidatei pro último ano, eu me candidatei pro começo, para começar do começo. Ano passado, quando eu fui aprovada na faculdade lá em Paris, eu me candidatei pro L1, fui aprovada no L1. Esse ano, me candidatei pro L1 e fui aprovada pro L3. Nem eu tava esperando, gente, nem eu estava esperando, eu juro pra vocês. Mas a faculdade julgou, né, o meu dossiê e me colocaram direto no último ano. Talvez porque, por eu já ter feito 4 anos de arquitetura, eles viram o meu dossiê, viram que eu era boa, que eu já conhecia, já tinha conhecimento, e decidiram me colocar no último ano. Isso acontece bastante. Se você se candidata para um nível, mas a faculdade julga que você não tem esse nível, ou que você precisa ir no nível mais alto, eles te colocam. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela se candidatou para o mestrado, também em arquitetura, mas ela foi aceita no L3. A escola não julgou ela como apta, vamos dizer assim, para começar o mestrado, fizeram ela voltar para o último ano da faculdade. Então, isso também pode acontecer no contrário, de você se candidatar para um nível maior e eles te voltarem, ou também colocar no nível menor e eles te colocarem no nível maior. Pode acontecer. Também pode ser, que meu namorado estava me explicando, nos casos onde, por exemplo, não tem mais vaga no primeiro ano da faculdade, mas eles gostaram muito de você e não querem te perder ali, e aí eles te colocam em um lugar onde tem vaga. Então, talvez não tenha no L1, porque tá entrando muita gente, mas lá no L3, já que é final de curso, às vezes muitas pessoas desistem, param a faculdade e tal, eles vão e te colocam. Pode ser esse também, tá bom? No meu caso, graças a Deus, vou pro último ano e quando eu terminar, já vou poder entrar em um mestrado. Lembrando que aqui em arquitetura você só é considerado arquiteto mesmo quando você termina seu mestrado, tá bom? Se você só terminar a sua licença e não for fazer um mestrado depois, você não vai conseguir atuar como arquiteto. E é isso, meus amores, eu espero que eu tenha conseguido responder todas as dúvidas de vocês que vocês me deixaram aqui. Desculpa se não ficou claro alguma coisa, mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa aqui também o seu like. Lembrando que agora a gente tem o botãozinho do Apoia-se, onde você pode doar qualquer valor e apoiar o meu canal, já que eu não sou monetizada aqui no YouTube, tá bom? Se você gostar do meu conteúdo, você quiser dar uma força aqui, você pode doar qualquer valor e isso vai me ajudar muito. Um super beijo pra vocês, até o próximo vídeo e tchau!